Esse é um dos conflitos dessa dinâmica, né, de pais e filhos, porque são experiências muito distintas, né, assim, o que os adolescentes estão vivendo é algo que os pais já viveram, mas viveram numa outra época, então a comunicação às vezes fica difícil, fica desafiadora pela falta de experiência, né, pela não vivência. Mas uma curiosidade, se você hoje, né, se as meninas, suas filhas tivessem hoje a possibilidade de fazer o mesmo caminho que você, de escolherem por esse caminho, de serem paquitas, você incentivaria? Seria algo que você falaria para elas, olha, vai ser bom para vocês, assim como foi para você, ou não? Ou você acha que para você teria feito outro caminho e é outro caminho que você deseja para elas? Não, se eu soubesse que é algo que elas gostariam de fazer, eu ia incentivar. E com a experiência que eu já tive, eu acho que eu tornaria a experiência delas talvez melhor no sentido da experiência que eu tive e de orientar certas coisas, né? Se cuide, se respeite, enfim, acho que pode fazer uma lista aqui de coisas para ter um dia melhor, uma experiência melhor de vida, né? Eu iria apoiar, com certeza. O que eu quero é que elas sejam felizes. Te faltou, você acha, essa orientação de se cuida, se proteja, se respeite? Ah, com certeza. É. Ah, com certeza. Primeiro que foi tudo muito rápido o que aconteceu. Não tive tempo para parar para pensar, nossa, vou para lá, nossa, e aí? Não teve esse assunto. E aí, agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai proceder? Não, foi assim, fiz o teste, esqueceu. Passou, depois, quando chamaram, eu já fiquei no Rio. Já fui para o Rio, fiz o teste, já fiquei. Só voltei, sei lá, para o outro teste que eu perdi, né, para a Juliana, depois voltei para o outro. Então, assim, perdi, acabou. Mas, a Xuxa queria que eu fizesse o outro, tudo bem, mando a carta, mas eu falei, não vai rolar. Rolou. E aí eu já fiquei. Então, assim, o tempo que eu fiquei lá gravando foi o tempo para minha mãe desfazer das coisas em São Paulo, do trabalho dela e tudo, para ir para o Rio, para ficar comigo e com a minha irmã. Legal. Então, não teve esse tempo de preparo. E minha mãe também, o que minha mãe ia falar, coitada? Gente, ela só assistia a televisão quando ela podia na vida, porque a mulher só trabalhava para sustentar a gente. Então, o que ela ia falar? Com certeza ela falou para mim, cuidado, minha filha, cuidado. Falou, cuidado, minha filha, que você vai falar, cuidado para não incomodar, cuidado para não atrapalhar. Não pode deixar. Eu lembro que eu ia para casa do meu padrinho, cuidado, e não fica. Aí eu chegava na casa do meu padrinho, que é irmão dela. Nossa, tenho ele muito especial, assim. E ele falava para mim, aqui é a sua casa. Que eu ia lá, padrinho, posso pegar um Danone na geladeira? Bianca, você está na sua casa, as coisas estão aqui para você. Se abre a geladeira, pega o que você quiser, faz o que você quiser. Não precisa pedir nada. Ele, né? Mas eu sempre fui assim, posso fazer isso aqui? Posso fazer isso ali? Posso? Né? Para não incomodar, não atrapalhar. Então, assim, minha mãe me alertou, falou, e tenho certeza que ela deve ter chorado muitas vezes sozinha, com preocupação por eu estar lá e nesse caminho que ela também não tinha domínio, né? Mas foi assim. Uma das coisas que também faz com que a adolescência seja um período bastante desafiador, bastante difícil, é a quantidade de incertezas e indefinições, né? Tanto que é uma das fases onde mais se questiona pro adolescente o que você quer ser, o que você quer fazer. Como foi para você essas definições? O que você queria ser profissionalmente, na vida? E em que momento você optou e decidiu ser atriz? E aí, quando eu saí de Paquita, eu sabia que eu queria continuar no meio artístico. É o que eu queria. Porque eu já conhecia, já sabia que era bom, me fazia bem. E era um desafio muito grande. E aí eu fui experimentar outras coisas. Aí tinha um curso na Globo que era muito importante, muito bem visto, que era a Oficina da Globo. E eu queria fazer a Oficina da Globo para entender um pouco de dramaturgia, saber como é que era, e quem sabe dali ter a oportunidade de entrar para a Globo como atriz. Então eu fui fazer, e aí eu fui indo assim. Mas eu também tentei ser cantora com a Ana Paula e com a Roberta Cipriani, as duas Paquitas, o Tree Dance. A gente tentou, a gente se divertiu, experimentou, não deu muito certo.
E aí surgiu a oportunidade. Eu fui assim, Guga, eu fui tentando e foram surgindo as oportunidades. Eu não tive um traçado assim, sabe? Não tive um planejamento da minha vida profissional e do que eu ia fazer para ali. As coisas foram acontecendo. Eu acho que eu fui muito agraciada. Eu tive, não sei se é sorte a palavra, mas eu acho que eu prefiro usar abençoada. Eu acho que eu fui muito abençoada no meu caminho, na minha trajetória, pelas boas pessoas que eu encontrei, me orientaram, pelas minhas escolhas, experiências, porque é um risco muito grande, né? Você não ter um planejamento, né? A gente fala várias vezes disso, de planejamento, então eu não... Planejamento eu venho aprendendo até hoje, porque não é fácil, você tem que praticar isso, né? Sim, sim. E na fase da adolescência é muito difícil ter essa consciência mesmo, né? Do como estruturar as coisas, do como olhar para o futuro. Porque, inclusive, é uma fase onde há muitos sentimentos ainda em formação, em desenvolvimento. E no teu caso, especificamente, a vida mudou muito no período da adolescência, né? Uma grande transformação até entender tudo isso, né? Talvez, imagino que tenha demorado muito tempo para você entender tudo isso. Eu posso dizer que eu tive uma adolescência tardia, eu posso dizer... Porque... Eu dos 15 aos 20, então com 20 anos, já tem que estar mais amadurecida. Mas dos 20 para frente, eu acho que eu ainda estava amadurecendo para muita coisa. Bia, essa é uma pergunta importante para todo mundo, porque assim, né, os cientistas, eles compreendem que as fases do desenvolvimento, elas existem, né, seja infância, adolescência, maturidade, velhice, e se divide em faixas etárias para a gente poder ter a compreensão do que é esperado. Claro que nem todo mundo é igual, então algumas pessoas vão ter seus desenvolvimentos diferentes, mas o que é esperado no sentido de que condição o organismo tem de viver determinadas coisas. É por isso que, por exemplo, na escola, você não ensina a equação do segundo grau para uma criança de 3 anos, porque não tem recurso para acompanhar aquilo. E isso em função de outras coisas, emoções, sentimentos, vivências. Então, quando a gente vê, né, pessoas como você e até alguns outros convidados que a gente vai ter aqui que trabalharam muito na infância, no meio artístico, a gente vê que, de fato, talvez não havia um organismo preparado para experienciar tudo isso. E aí a gente acaba vivendo algumas lacunas, né? Faltou algumas vivências que talvez outros adolescentes estavam vivendo. E aí na hora que passa, que dá uma quietada, vem o organismo manifestando assim, né? O que eu tenho vontade? Qual que é o meu desejo, né? O que eu quero viver? Então pode sim que algumas coisas que você poderia ter vivido nesse período, você veio viver depois, você veio experienciar depois. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção, você usa a palavra sorte. Em que momento que você constata a sua capacidade, assim? Porque passou no concurso das Paquitas, que era um dos maiores concursos do Brasil. Depois, né, que pelo que a gente vê é desafiador para todo mundo que tem um auge na adolescência, na infância, se manter, né, com referência. Você foi, construiu sua carreira de atriz, alcançou os primeiros lugares em diversos canais de televisão, protagonistas em muitas novelas. Então, imagino que não foi algo que caiu do céu, você precisou ir lá se provar, testar. Qual é o momento que a Bianca entende a capacidade que ela tem? Eu vejo muito isso através de você. O Guga sempre foi assim, a pessoa que mais... mostrou para mim o meu valor. Eu acho difícil, sabe, falar assim da minha capacidade, falar de mim. Eu acho, não sei, é um lugar incômodo assim de, eu sou isso, sou aquilo, sou assim, eu sou assado. Eu não sei, eu acho que tem uma dificuldade disso, assim, desse reconhecimento. Bom, quando eu estou interpretando, eu gosto do que eu vejo, sabe? Eu gosto dessa capacidade de domínio que eu consigo ter de fazer uma pessoa se emocionar através de uma cena. Existe uma coisa que se chama carisma, né? E carisma, as pessoas falam que ou você tem ou você não tem, não dá para aprender a ter carisma. A pessoa vai ser simpática, mas... E eu acho que Deus me agraciou com isso, assim, com carisma. Então, eu acho que carisma é uma coisa que eu tenho e que me ajuda muito. Acho que me ajudou muito nessa trajetória toda. Você consegue dizer que você se considera uma boa atriz ou é difícil para você?
falar isso? Eu consigo. Eu me considero uma boa atriz, assim. Acho que já tive momentos que não conseguia falar, não, mas eu falo isso hoje porque eu amo o que eu faço e porque até onde eu cheguei, através dos personagens que eu fiz, de tudo isso que você falou. Se eu não fosse boa naquilo que eu estivesse fazendo, eu não teria passado por tudo que eu passei. Sim, sim. E aí, Bi, falando um pouquinho dos papéis, e você vai entender o porquê que eu vou falar disso, quando a gente pensa assim, né, você iniciando sua carreira no teatro, na televisão, começando em Malhação, depois volta em Malhação anos depois, no meio do caminho aí várias protagonistas, Pícara Sonhadora, Pequena Travessa, Escravizaura, Maria e Samira de Mutantes, né? Bom, tantos outros aí que a gente vai ver, papéis desafiadores, de muita relevância, e aí chega um momento da sua vida que você decide ocupar o papel de mãe. Qual desses papéis foi mais difícil para você? Qual que é mais desafiador? Maria, mãe, com certeza. Mãe na realidade, né? Não na dramaturgia. É um papel 24 horas, né? Ai, gente do céu, cansa, né? Cansa? Cansa demais, mas é tão bom. Você falar assim pra mim, você faria tudo de novo? Eu faria. Com todos os sofrimentos, angústias, medos e questionamentos, raiva às vezes. Raiva às vezes. Mas com tudo isso, nossa, eu faria tudo de novo, porque desde pequena é algo que eu sempre quis. Você fala assim, qual o seu sonho de pequena? Esse era um sonho que eu me lembro que eu tinha, de ser mãe, de ter uma família. Então, sempre quis isso. E aí, falando dessa fase sua como mãe de adolescentes, as meninas estão com 15 anos. Qual que tá sendo o seu maior desafio, Bia? Assim, qual que é o incômodo, qual que é o desconforto, dúvida, insegurança? O que é que você sente nesse momento, assim, que você talvez não tenha sentido antes, nos anos anteriores com elas? É porque elas sabem mais do que eu, né? Hoje em dia, assim, elas estão numa fase que elas sabem mais do que eu, elas têm certeza absoluta disso. E tem muita coisa que realmente elas sabem mais do que eu. O que para mim não é problema. Não é problema mesmo, que eu acho maravilhoso eu sentir que não é problema, eu ter a humildade desse reconhecimento mesmo. Essa geração tem coisas que eles sabem muito mais que a gente. Mas aí tem um conflito também, porque eu, no papel de mãe educadora, tenho essa função de orientar, de guiar, de bater um papo. Então, eu encontro essas dificuldades, assim. A dificuldade delas não quererem esse papo? Não precisa. Já sei. Filha, mãe, já sei isso. Nem precisa falar. Não, então já sei. Você não tem... Ai, meu Deus, assim, essa dificuldade de querer conversar algo é um embate para mim. Porque eu tenho que pensar, peraí, como é que eu vou falar isso? O que eu vou falar? Será que vai funcionar? Acho que assim vai, vamos tentar. Então, eu acho que eu estou num lugar que eu estou sempre me questionando para dar o próximo passo, para tentar acertar. Porque eu quero acertar, eu quero estar próxima, eu não quero me afastar delas, eu não quero ter uma relação assim, de que não se fala muito. Eu não quero trazer para as minhas filhas como foi com a minha mãe, que eu fui conversar abertamente com a minha mãe, ter um papo e falar depois de adulta, né? Não se conversava com a minha mãe. O que eu conversava com a minha mãe era assim, pedir desculpa, né, de algum erro, alguma coisa, por cartas. E com elas não, acho que eu estimulo muito o diálogo em casa, né? Porque eu não tive isso. E eu acho que tem que se colocar, tem que se posicionar, não pode ficar quieto, né? Então, eu acho que essa dificuldade de, ao mesmo tempo, estimulá-las a falar e se colocar, eu encontrar a forma de chegar até elas. Tá. Né? Esse tem sido um desafio. É um desafio diário. Tá. Dias funcionam, dias não funcionam. Dias funcionam, dias não funcionam. Mas a gente vai tentando, né? A gente não desiste. Eu não desisto.